Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de fenômenos de transferência 2. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a estudar a convecção de calor. Então, o objetivo da aula de hoje é que possamos fazer uma introdução aos conceitos fundamentais que envolvem a convecção de calor. Então, relembrando um pouquinho sobre a definição, que nós já falamos sobre isso lá no começo do curso. Então, a convecção de calor ela ocorre quando eu tenho transporte de energia entre uma superfície e um fluido na presença do movimento da massa desse fluido. Então, agora, os fenômenos físicos que envolvem essa transferência de energia, eles são um pouquinho diferentes quando comparado com a condução. Então, o movimento molecular aleatório que acontecia lá na condução, ele continua a ocorrer. Então, ocorre sim transferência de energia em função do movimento molecular, da vibração dos retículos da molécula. Só que agora o que caracteriza a condução de calor é o movimento global do fluido. Então, o fluido estará em escoamento. Ele escoa através de uma superfície e a partir desse escoamento ele também vai trocando energia entre o fluido e essa superfície, certo? Então, os dois mecanismos acontecem ao mesmo tempo e tudo isso, então, envolve a convecção de calor. Então, quando a gente fala do movimento do fluido, pessoal, a gente fisicamente pode dizer que com o movimento do fluido, a taxa de transferência de calor vai ser aumentada. Por quê? Vamos imaginar que você precisa resfriar um ovo que você cozinhou. Então, você tem duas formas de resfriar. Uma forma, você vai deixar ele no ambiente, num prato, no ambiente até ele trocar calor com esse ambiente. Ou você pode forçar um ar passar através da casca do ovo, colocando um ventilador para soprar um vento através dessa casca, ou até mesmo colocar na janela para que ele pegue uma corrente de ar. Então, a gente sabe nesse exemplo que no momento que a gente força a passagem de ar, então fluido em movimento através dessa superfície, a casca do ovo vai resfriar mais rapidamente, certo? Então, a gente pode dizer que a taxa de transferência de calor está aumentando. Por quê, pessoal? Porque quando eu forço a passagem de ar através de um ventilador, ou até mesmo quando eu deixo que essa circulação de ar ocorra de forma natural, eu estou fazendo com que mais partes frias do fluido entrem em contato com partes quentes da superfície, até mesmo do próprio fluido depois que já trocou calor. Ou seja, eu estou aumentando a minha diferença de temperatura, o meu gradiente de temperatura entre esse fluido e a superfície. Então, se eu aumento o ΔT, que é a nossa força motriz, a taxa de transferência de calor vai aumentar também. Então, geralmente, as taxas e os fluxos de calor por convecção são maiores que as taxas e os fluxos condutivos. Além disso, pessoal, quanto maior a velocidade, maior vai ser a taxa de transmissão de calor, certo? E a justificativa, do ponto de vista físico, né, é que eu estou aumentando o meu ΔT, né? Além disso, tem a questão do coeficiente convectivo. Então, a velocidade também influencia o coeficiente convectivo, que nós vamos falar ainda na aula de hoje um pouquinho mais sobre ele. Sobre a convecção de calor, a classificação da convecção de calor, então, relembrando, nós temos duas classificações. Nós temos a convecção forçada, que é quando eu utilizo um meio externo para provocar o movimento do fluido, como, por exemplo, o ventilador, né? Ou uma bomba que promove o escoamento desse fluido. Ou eu tenho a convecção natural, que é quando o movimento do fluido ele vai ocorrer de forma natural, ou seja, devido às forças de empuxo.
Então, quando eu aqueço um fluido, quando ele vai ganhando energia e aumentando sua temperatura, a gente sabe que a densidade desse fluido diminui. Se a densidade diminui, esse fluido quente sobe, arrastando a parte fria do fluido para baixo. Então, em função dessas forças de empuxo que são ocasionadas pela diferença de temperatura, eu acabo promovendo um movimento natural desse fluido, né? E aí nós temos a caracterização da convecção natural. A lei que governa a convecção de calor, que nós já conhecemos, já temos aplicado em vários problemas, é a lei de resfriamento de Newton. Então, obviamente, como a gente já observou, ela é proporcional a uma diferença de temperatura. Então, sempre eu vou ter a minha força motriz, que é a diferença de temperatura, né, entre a superfície e o fluido, né? Além disso, a taxa, se eu olhar a equação da lei de resfriamento de Newton na forma de taxa, ou de fluxo também, poderia escrever em termos de fluxo, ele também é proporcional, a taxa também é proporcional ao coeficiente convectivo de transferência de calor, que me dá a taxa de transmissão de calor entre uma superfície e um fluido por unidade de área, por unidade de diferença de temperatura, certo? Isso é o coeficiente convectivo. Obviamente, do ponto de vista dimensional, né? Se a gente fizer essa análise dimensional aqui da equação da lei de resfriamento de Newton, a gente chega a essa conclusão. Porém, o coeficiente convectivo, ele é função de muitas variáveis, ou seja, muitas variáveis interferem na obtenção, determinação do coeficiente convectivo, como, por exemplo, as propriedades do fluido. Então, viscosidade, massa específica, condutividade térmica, o CP, tudo isso influencia no coeficiente convectivo. Além disso, a geometria da superfície também vai influenciar, vai me permitir coeficientes diferentes se eu mudar a superfície, as condições de escoamento, então depende da velocidade, né? As condições de camada limite, a gente ainda não definiu camada limite, mas já vamos definir, mas é mais uma coisa que há interferência no coeficiente convectivo, ou seja, se eu contabilizar todas essas coisas aqui que a gente disse referente ao cálculo do coeficiente convectivo, para a gente ter todos os pontos fixados, exatamente caracterizados, é muito difícil de obter, de determinar esse coeficiente convectivo. Porque eu tenho que tomar do ponto de vista experimental, né? Eu teria que delimitar exatamente todas essas condições para manter, por exemplo, um coeficiente convectivo constante. Qualquer variaçãozinha de uma propriedade, ou seja, de velocidade, eu tenho alteração no coeficiente convectivo. Então, ele é um parâmetro muito difícil de ser determinado, tanto que vocês vão verificar mais para frente no curso que nós vamos utilizar correlações empíricas, caso a caso, então vamos ter várias correlações para calcular o coeficiente convectivo. Então, ele é considerado o grande problema da convecção. Então, a dificuldade em resolver os problemas de convecção é determinar o coeficiente convectivo. Até porque, pessoal, ele pode mudar, além de mudar de acordo com o perfil de velocidade, então assim como a gente tem um perfil de temperatura, a gente também vai ter um perfil de velocidade quando a gente escoa um fluido através de uma superfície. Então, além dele mudar de acordo com o perfil de velocidade, se eu pegar uma placa, pegar no início, no meio e no fim, o coeficiente convectivo também é diferente no início, no meio e no fim. Então, geralmente eu posso trabalhar com H local, ou seja, num ponto exato da placa. Por exemplo, no meio da placa eu determinei meu coeficiente H, ele é X, certo? Ou eu posso obter um coeficiente convectivo médio válido para toda a extensão da placa.
Então, isso também é um problema quando a gente fala do coeficiente convectivo. Então, só para a gente dar uma olhada nessa figura, se eu, pessoal, delimitei esse determinado dx, essa distância dx aqui da placa, né? Então, esse dx perpendicular a essa distância aqui, dx, eu tenho um fluxo de transferência de calor se eu tiver um fluido escoando através dessa placa, certo? Então, a gente sabe que esse fluxo ele vai ser perpendicular a essa área referente a essa distância aqui, dx, ou seja, se toda a área da placa é AS, a área da superfície, então, para essa pequena distância dx, elemento de comprimento da placa, eu vou ter um elemento de área que é DAS. Então, se eu escrever o meu fluxo de calor convectivo pela lei de resfriamento de Newton, ele vai ser H vezes a diferença de temperatura, temperatura da superfície menos a do fluido, né? Para eu obter a taxa de transferência de calor, então o que eu vou ter que fazer? Se eu peguei esse elemento de área, eu vou ter que integrar o meu fluxo de calor nesse elemento de área DAS. Certo? Então, substituindo o fluxo de calor, que é H vezes a diferença de temperatura é constante, eu tirei da integral. Então, obviamente que vai depender da geometria, dessa área, dessa superfície. Então, para eu calcular esta taxa, eu teria que integrar na área DAS, nesse elemento de área, o meu coeficiente convectivo, que pode ser função, então, de cada posição na placa, né? Então, eu tenho nesta equação um caso em que o meu coeficiente convectivo está variando em cada ponto da placa, ou eu posso calcular a minha taxa em função do coeficiente convectivo médio, que é esse H, quando tem a barra em cima, significa que ele é médio. Como que eu posso calcular esse H médio? Então, ele vai ser 1 sobre a área da superfície e integral de área do coeficiente convectivo em função do DAS, certo? Então, possivelmente eu tenho uma equação, né, para o H, que vai me permitir integrar esta equação e calcular o meu coeficiente convectivo médio para toda a placa. Então, por exemplo, para a placa plana, certo? Então, o meu H médio vai ser 1 sobre o comprimento da placa, integral, então, do coeficiente convectivo com relação a x em todo o comprimento da placa, ou seja, de 0 a L. Então, por exemplo, eu posso ter uma equação para o H, para o coeficiente convectivo, que é função do comprimento da placa, 2x mais 5, por exemplo. Então, eu vou integrar com relação a x, aplicar de 0 a L, que é a extensão da placa, e aí eu consigo uma equação, ou até mesmo substituindo o comprimento da placa, eu consigo calcular o meu coeficiente convectivo médio para toda a placa, certo? Então, eu tenho coeficiente convectivo local, que é para um ponto exato da placa, e o médio, no qual é realizada a média de todos os pontos sobre toda a extensão da placa. Bom, pessoal, a gente falou ali inicialmente, quando tratamos do coeficiente convectivo, que ele depende da camada limite, das condições de camada limite. Agora, então, o que é camada limite? Então, nós vamos começar definindo camada limite fluidodinâmica, ou hidrodinâmica, ou de velocidade. Então, esses 3 termos podem ser usados para o que a gente vai tratar agora, tá? Então, toda vez que eu tenho escoamento de um fluido através de uma superfície, então pode ser uma placa, pode ser dentro de uma tubulação, ele está confinado, né, dentro de uma tubulação. Então, toda vez que eu tiver a presença de uma placa ou de uma superfície afetando as condições de escoamento, eu vou ter a formação do que a gente chama de camada limite.
Então, para a gente definir a camada limite, imagina que eu tenho uma placa aqui não porosa, como está na figura, e está escoando sobre essa placa um determinado fluido, que ele é demonstrado na figura como essas bolinhas aqui em azul. Então, eu tenho aqui embaixo a primeira camada de fluido em contato com a placa, depois eu tenho a segunda camada e assim por diante, ok? Então, conforme esse fluido vai escoando através desta placa, se a gente olhar para a primeira camada de fluido, então, que entra em contato com a placa, nós sabemos que esse fluido vai ter uma determinada viscosidade, certo? E em função da viscosidade, esse fluido ele vai aderir a esta placa, devido à velocidade, certo? Então, se a placa está parada, então a velocidade da placa é zero, certo? Quem está escoando é o fluido. E por essa condição da viscosidade do fluido, já que essa primeira camada de fluido em azul escuro aderiu à placa, então a gente pode dizer que essa primeira camada de fluido vai atingir a velocidade da placa devido às forças de viscosidade do fluido. Ou seja, essa primeira camada de fluido vai atingir velocidade zero, que é a mesma velocidade da placa. Certo? Então, isso é o que a gente chama de condição de não deslizamento. Então, os efeitos viscosos promovem o não escorregamento desse fluido através da placa, enquanto as camadas de cima vão continuar seguindo com velocidade, ok? A gente já vai ver as próximas camadas. Então, por enquanto, pensando na primeira camada de fluido que está em contato com a placa, certo? Ela vai aderir e vai atingir a mesma velocidade da placa, certo? Em função dos efeitos viscosos. Muito bem, se a gente olhar a próxima camada de fluido, ela vai também sofrer um atraso na sua velocidade. Então, perceba que a cor vai ficando um pouquinho mais clara, né? Então, era mais escura a camada de fluido que atingiu a placa. Então, a próxima camada, a camada adjacente, ela também vai ter as forças viscosas atuando ali. Então, ela vai ter um determinado atraso na sua velocidade, certo? Mas não necessariamente vai atingir a velocidade da placa. Ela vai sofrendo um atraso na sua velocidade. Então, percebam que essas porções de fluido que a gente foi estudando até agora, elas estão sofrendo uma influência em função da presença da placa que tem velocidade zero. Ok? Então, o que essas forças viscosas vão causando conforme a gente vai subindo aí na direção Y, né, do nosso fluido? A gente vai observando as porções de fluido adjacentes à placa. O que vai acontecendo, pessoal? A próxima camada vai sofrer mais um atraso na sua velocidade, a seguinte vai sofrendo um atraso menor e assim por diante, vai se passando dessa forma, conforme a gente vai indo na direção Y, certo? Até chegar a um ponto em que a porção de fluido, pessoal, não sente mais a influência da placa, ou seja, o fluido não vai ser mais atrasado em função da presença da placa que está parada. Então, eu vou ter uma porção de fluido que sofre o atraso na sua velocidade devido à placa, e longe da placa, eu tenho uma porção de fluido que não sente essa presença da placa, não vai ter influência na sua velocidade em função da presença da placa. Ou seja, pessoal, se eu dividir essas porções de fluido, então a porção de fluido que sente a presença na placa e sofre um atraso na sua velocidade é chamada de camada limite. Enquanto que a porção de fluido que não sente a presença da placa, lá longe da placa, mantém a sua velocidade constante, né, do início do escoamento, antes de atingir a placa, a velocidade continua constante, e ela é chamada de
corrente livre e o seu escoamento permanece inalterado, ok? Então, a camada limite vai ter uma espessura delta, ok? Que ela é variável conforme eu vou passando na minha direção X da placa, certo? E, portanto, essa é a minha definição da camada limite de velocidade ou fluidodinâmica. Então, vocês concordam que aqui dentro da camada limite, eu vou ter um perfil de velocidade formado dessas porções de fluido aqui dentro da camada limite, diferente de um perfil de velocidade constante que eu tenho lá na corrente livre, certo? Então, pessoal, a condição de não deslizamento, em função das forças viscosas do fluido, vão gerar um perfil de velocidade dentro da camada limite, certo? Então, portanto, camada limite hidrodinâmica ou fluidodinâmica ou de velocidade é a região do escoamento adjacente à parede, em que os efeitos viscosos e, portanto, os gradientes de velocidade serão significativos, certo? Então, dentro da camada limite, eu tenho gradientes de velocidade, porque a velocidade está variando conforme eu vou aumentando aqui, crescendo na direção Y. Agora, na corrente livre, o gradiente de velocidade é nulo, porque a velocidade não está variando, ela é constante, certo? Então, essa camada limite, ela se desenvolve sempre que eu tenho escoamento de um fluido através de uma superfície. Então, aqui, claro que a gente analisou um escoamento sobre uma placa, mas se eu tivesse uma esfera e um fluido escoando sobre essa esfera, eu também terei a formação da camada limite sobre essa esfera, que vai ser diferente da placa, certo? Então, tudo isso, essa camada limite depende dessas condições de escoamento do fluido, ok? Pessoal, então se a gente olhar a nossa figura do perfil nossa figura da camada limite, então percebam, a gente tem aqui um delta x, um delta que é função de x, que é a dimensão da placa, né? Conforme eu vou crescendo aqui em direção do comprimento da minha placa, a espessura da camada limite, ela está sendo variável, ela muda, ela está crescendo, né, conforme a gente pode observar. Então, nessa linha vermelha do desenho, pessoal, vocês podem perceber a formação do perfil de velocidade dentro da camada limite. Então, bem próximo à placa, a velocidade é nula do fluido, porque ela tinha essa primeira porção de fluido em y igual a 0 aqui embaixo. Essa primeira porção de fluido atinge a velocidade da placa. Conforme eu vou crescendo na minha dimensão y, a velocidade ela vai aumentando, certo? Até chegar a um ponto aqui acima da camada limite e que a velocidade, então, ela passa a ser constante na velocidade da corrente livre, que eu estou chamando de U infinito. Então, U é a velocidade na direção x, infinito, percebam que ela é a própria velocidade no início do escoamento. Então, longe da placa, eu tenho a velocidade da corrente livre que não sente a presença da placa e que, portanto, é constante. Então, dentro da camada limite, eu tenho gradientes de velocidade, né? Como a gente pode ver. Então, a definição de espessura da camada limite, ela vai ser o valor de y quando a velocidade na direção x variando com y, ela vai ser 0,99 da velocidade da corrente livre, U infinito. Ou seja, dentro da camada limite, a velocidade é diferente da corrente livre. Então, ela vai aumentando da direção y igual a 0. Na crescente y, ela vai aumentando até chegar a um ponto que ela atinge 0,99 da velocidade da corrente livre. Então, até aí eu tenho camada limite. A hora que a velocidade atingir a velocidade x na direção y, atingir a velocidade da corrente livre, eu estou fora da camada limite,
né? Então, esse delta aqui, que é a espessura da camada limite, ele vai me dar esta relação entre Vx, velocidade na direção x, variando com y, é 0,99 da velocidade da corrente livre. Tanto que a tensão de cisalhamento que vocês estudaram lá em Fenômenos 1, que é o fluxo de quantidade de movimento, eu vou ter a minha tensão de cisalhamento aqui em y igual a 0, em função do gradiente de velocidade, que é o du dy em y igual a 0. Então, nesse ponto, eu vou ter a minha tensão de cisalhamento desse fluido escoando através dessa placa. Ok? Pessoal, então, da mesma forma que a gente tem uma camada limite de velocidade se formando quando um fluido escoa sobre uma superfície, quando o fluido e a superfície estão em temperaturas diferentes, então, além de ter o perfil de velocidade se formando, eu também vou ter um perfil de temperatura se formando, diferente, próximo à superfície. Então, esse atraso que ocorre na velocidade do fluido, a porção de fluido que sente a presença da placa parada, vai me permitir a formação de uma camada limite térmica, que ocorre devido à diferença de temperatura entre a superfície e o fluido. Então, dentro da camada limite térmica, eu vou ter gradientes de temperatura, certo? Então, lá longe da placa, na corrente livre, a temperatura vai ser a temperatura do fluido no início do escoamento, T infinito. Não vai trocar calor, não vai sentir a presença da placa, não vai trocar calor com a placa, portanto, vai ser constante. Agora, a porção de fluido mais próxima à placa, que vai ter o atraso na sua velocidade, então, devido à condição de não deslizamento, vai aderir à superfície da placa, então vou ter uma troca nessa porção de fluido em y igual a 0, puramente por condução, porque elas vão estar em contato, e depois vai promover o atraso da velocidade nas camadas adjacentes. Então, vai se formando também um perfil de velocidade, um perfil de temperatura. Então, nessa linha vermelha aqui da figura, se a temperatura da superfície da placa for maior que o T infinito, então perceba que a temperatura é maior na porção de fluido em y igual a 0 e vai diminuindo conforme eu vou crescendo aqui na minha direção y, né, até atingir a temperatura da corrente livre, temperatura do fluido T infinito. Então, como a gente definiu uma condição para espessura da camada limite hidrodinâmica, nós também temos uma condição para a espessura da camada limite térmica, que também é variável com a posição x. Então, conforme eu cresço aqui na direção do comprimento da placa, a espessura da camada limite está aumentando, como a gente pode ver aqui no desenho, nessa linha preta mais escura, certo? Então, pessoal, a condição de espessura de camada limite térmica é uma condição adimensional, então a gente adimensionaliza a temperatura. De que forma? Fazendo a temperatura da superfície menos a temperatura no ponto, na distância em y da placa, em que eu quero calcular, por exemplo, se eu quisesse aqui nesse ponto onde eu risquei em branco ali, dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, essa temperatura adimensional, essa relação entre essas duas temperaturas, ela tem que ser de 0,99. Ou seja, no denominador aqui, pessoal, TS menos a temperatura do fluido é o meu maior gradiente de temperatura que eu posso ter, certo? Então, a temperatura da superfície menos T infinito vai ter que ser 0,99 da temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Que é o maior gradiente de temperatura que eu posso ter. Então, enquanto isso for válido, essa relação for válida, eu estou dentro da camada limite térmica, certo? Quando
temperatura da superfície menos a temperatura no ponto Y que eu quero calcular for igual ao TS menos T infinito, ou seja, eu estou já na corrente livre. Falando ainda um pouquinho, então, sobre essa camada limite térmica e interagindo agora com o coeficiente convectivo, observem que se eu pegar aqui em y igual a 0, certo? Então, eu quero fazer um balanço nessa porção de fluido que está em y igual a 0. Então, como ele atingiu a velocidade, essa porção de fluido atinge a velocidade, está aderido aqui na superfície, então toda a energia, considerando que a temperatura da superfície é maior que a temperatura do fluido, então toda a energia que essa porção de fluido recebe por condução, que está aderido na superfície, vai ser perdido por convecção nas camadas adjacentes, certo? Então, eu estou igualando a lei de Fourier, em termos de fluxo, com a lei de resfriamento de Newton, que é o que a gente já fez muitas vezes. Então, só atenção aqui que agora no coeficiente, na condutividade térmica, eu estou utilizando um KF, que é a condutividade térmica do fluido, porque eu estou fazendo o balanço de energia agora no fluido que está em movimento, certo? Em y igual a 0, ok? Então, a lei de Fourier vai ser menos a constante do fluido dt dy em y igual a 0, né? Vai ser igual à lei de resfriamento de Newton, H vezes temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, passei a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido dividindo e isolei o H. Olhando para essa equação, o que a gente pode perceber, pessoal? Que o coeficiente convectivo H, ele sofre a influência, ele é muito influenciado pelas condições de camada limite e pelos gradientes de temperatura dentro da camada limite, certo? Olha aqui, ele está em função do dt dy em y igual a 0. Então, dependendo da condição em que essa camada limite térmica vai ser formada, ela vai influenciar no cálculo do H. Então, essa seria uma das formas da gente obter o coeficiente convectivo, certo? Resolvendo esse balanço de energia nessa superfície, então na porção de fluido em y igual a 0. Pessoal, outra coisa que interfere no cálculo do coeficiente convectivo são as condições do escoamento. Então, se o escoamento for laminar e turbulento, nós vamos ter influências no coeficiente convectivo e, portanto, nas taxas de troca térmica por convecção. Então, vamos relembrar um pouquinho escoamento laminar e turbulento. Primeira coisa, para eu começar a resolver um problema de convecção, eu vou ter que definir se o meu escoamento é laminar ou se ele é turbulento, porque as condições de convecção vão ser função dessa condição. Então, como que a gente tem determinado, como vocês aprenderam a determinar se o escoamento é laminar ou turbulento? Calculando o número de Reynolds, certo? Claro que isso é uma das formas da gente delimitar se o nosso escoamento é laminar ou turbulento. A gente pode fazer uma série de outras considerações, né? Então, nós vamos começar a diferenciar o que é um escoamento laminar e turbulento para a gente relembrar. Então, começando por escoamento laminar, que é essa primeira parte aí da nossa figura, né? Como a gente pode ver, ele é um escoamento bem mais ordenado, né? Então, essas flechinhas que são as linhas de velocidade, né? Elas são muito mais ordenadas no escoamento laminar, certo? Então, além de eu ter o movimento do fluido mais ordenado, o fluido se encontra mais ordenado ao se movimentar,
Conforme eu vou passando no meu escoamento, olhando a direção X do escoamento, então crescendo na direção do comprimento da minha placa, a camada limite aumenta a espessura e o gradiente de velocidade dV dx ou Vx eu posso chamar de U, então independente de como vocês utilizam a nomenclatura, se utilizam U ou Vx, eles são a mesma coisa. Então, dVx dy em y igual a zero diminui conforme eu avanço na direção x. Por quê, pessoal? Como o escoamento é ordenado e a porção de fluido vai aderindo à superfície da placa, então ele vai trocando calor por condução e conforme eu avanço na direção X, essa troca térmica vai ocorrer e vai ir quase atingindo o equilíbrio com essa primeira camada de fluido ali na direção Y, certo? Então o meu dt dy, se o gradiente de velocidade diminui, certo? Conforme eu avanço em x, o gradiente de temperatura, ele também vai diminuindo. E se o gradiente de temperatura diminui, como a gente viu na equação do balanço de energia em y igual a zero, vai reduzir o coeficiente convectivo. Então, no escoamento laminar, o gradiente de velocidade dvx dy diminui com x, certo? Fazendo com que o gradiente de temperatura também diminua, reduzindo o H. Eu vou ter uma faixa de transição, sempre que eu tiver o escoamento aí, então, mudando de laminar para turbulento, né? Então, eu vou começar a promover alguma flutuação nesse fluido com relação à velocidade, portanto, eu vou começar a gerar turbulência, né? Então, essa mudança, ela vai ocorrer flutuações tanto na camada limite, flutuações na corrente livre, ela pode ocorrer devido a uma rugosidade na placa. Se eu vibrar essa superfície, eu vou promover a transição para o escoamento turbulento. Então, várias coisas podem ocorrer no nosso sistema que promovem a mudança do escoamento laminar para turbulento. Agora, o escoamento turbulento, ele é caracterizado pela desordem no escoamento, né? E a partir da formação de vórtices. Então, essas flechinhas nesse formato é o que a gente chama de vórtice. Então, a gente vai ter uma certa vorticidade que caracteriza o escoamento turbulento, certo? Então, o escoamento turbulento, ele é tridimensional, não existe escoamento turbulento bidimensional, ele é tridimensional. No mínimo, a gente pode aproximar ele para um bidimensional, né? Mas o escoamento turbulento, ele tem que ser considerado tridimensional em função dessa grande desordem no escoamento. Eu tenho flutuação de velocidade e de pressão, então a presença desses vórtices aqui podem promover diferentes gradientes de pressão dentro do escoamento. Então, ora o gradiente de pressão tende a zero, ora ele é maior que zero, então eu vou ter essas flutuações de velocidade e de pressão. E os gradientes de velocidade, conforme eu avanço em x, eles vão ser maiores, certo? Porque eu estou promovendo a mudança nesses gradientes de velocidade com a turbulência, né? Isso faz com que os gradientes de temperatura com relação a y também sejam maiores conforme eu avanço em x, porque eu estou colocando mais porções de fluido frio, contato com fluido quente, né? Eu estou aumentando o meu gradiente de temperatura, certo? Se aumenta o gradiente de temperatura, eu também vou ter um aumento no coeficiente convectivo. Então, com isso, pessoal, a gente percebe a influência da condição do escoamento na avaliação do coeficiente convectivo de transferência de calor.
Então, olhando essa figura, pessoal, na linha de baixo nós temos a espessura da camada limite, né? E a linha de cima nós temos o H, os dois variando com a posição X da placa. Então, conforme eu estou aumentando aqui a minha direção X na placa, então nesse sentido, né, eu estou aumentando a minha direção X, a espessura da camada limite aumenta tanto para o escoamento laminar quanto escoamento turbulento, sendo que a espessura da camada limite para o escoamento turbulento é maior devido a essa vorticidade, né, que ocorre aqui. Agora, olhando para o gráfico do H, do coeficiente convectivo, então, em função do escoamento laminar, pessoal, eu tenho uma diminuição conforme eu vou avançando na placa. Por quê? Os gradientes de velocidade diminuem, fazendo com que os gradientes de temperatura também diminuam conforme eu vou avançando no comprimento da placa, certo? Diminuindo o H. Agora, quando eu tenho a transição para o escoamento turbulento, o coeficiente convectivo aumenta drasticamente, rapidamente, então eles são maiores para o escoamento turbulento, né? E eles têm até uma tendência de diminuindo conforme eu vou avançando no escoamento turbulento. Mas o que eu quero que vocês identifiquem aqui é a diferença do H para um escoamento laminar e turbulento. O do turbulento é muito maior porque os gradientes de temperatura e, portanto, os gradientes de velocidade, portanto, os gradientes de temperatura são muito maiores, né? Eles aumentam, portanto, aumenta o coeficiente convectivo. Então, lembrando, para calcular, para determinar se o escoamento é laminar ou turbulento, vocês utilizavam um número de Reynolds. Nós vamos precisar muito desse número adimensional, então vocês sabem, ele é um número adimensional. E pode ser calculado, então, pela densidade do fluido vezes a velocidade do fluido, dividido pela sua viscosidade vezes o comprimento característico. Então, se for placa, o comprimento característico é o comprimento da placa, a posição em que eu quero calcular o número de Reynolds na placa. E se eu tiver uma tubulação, o comprimento característico é o cálculo em função do diâmetro, certo? Então, lembrem que mudando a geometria, eu mudo o Reynolds crítico. Então, o Reynolds crítico, que vai me dizer menor que o Reynolds crítico, a gente está no escoamento laminar. Eu tenho o Reynolds de transição e maior que o Reynolds crítico, um valor do Reynolds crítico, eu tenho um escoamento turbulento. Então, relembrem os valores de Reynolds crítico para diferentes geometrias, porque ele muda. E falando um pouquinho agora, então, das equações da transferência de calor por convecção, assim como a gente fez uma análise lá para a condução de calor, a gente também vai ter uma equação diferencial para convecção de calor. Nós só não vamos fazer o balanço exatamente como a gente fez lá para condução de calor, porque a gente já sabe como faz esse balanço de energia, né? Então, nós vamos considerar as hipóteses de estado estacionário, então eu não tenho acúmulo. Vamos considerar o escoamento bidimensional, então convecção de calor, pessoal, vai ser pelo menos bidimensional. Não existe convecção unidimensional, certo? Então, pela condição de formação da camada limite, a gente já viu que o escoamento tem que ser pelo menos bidimensional. Considerar um fluido incompressível, então ρ é constante, e as outras propriedades físicas constantes também, certo? Então, se a gente olhar essa superfície, então a gente não delimitou geometria, né? Percebam que nós temos aí as formações de camada limite, porque nós temos um perfil de temperatura e um perfil de velocidade delimitados aqui, certo? Então, eu tenho o fluido escoando sobre uma superfície com uma velocidade V, numa temperatura T infinito. Então, para resolver um problema como esse, encontrar o meu perfil de temperatura,
quais equações eu tenho que resolver quando eu tenho convecção de calor? Primeiro, eu preciso resolver a equação da continuidade, que vocês viram lá em Fenômenos 1. Então, eu já escrevi aqui a equação da continuidade bidimensional, certo? Então, se o fluido é incompressível, esse ρ vai poder sair de dentro da derivada, certo? Então, eu tenho que resolver para todas essas hipóteses a equação da continuidade. Além disso, pessoal, nós observamos que o meu perfil de temperatura ali na camada limite, ele é função do perfil de velocidade. Então, primeiro eu vou ter que resolver a equação da quantidade de movimento para achar o perfil de velocidade com relação à velocidade na direção x e na velocidade na direção y. Então, U é o meu Vx e V é o meu Vy. Então, eu vou ter que resolver a equação da quantidade de movimento na direção x, que vocês viram, devem ter visto essa equação também da quantidade de movimento lá em Fenômenos 1. Nós temos que resolver a equação da quantidade de movimento na direção y também, que está aqui posta a equação na direção y. Então, por que nas duas direções, né? Porque eu tenho um escoamento bidimensional, certo? Para depois resolver a equação da energia. Então, na equação da energia, vamos ver o que a gente tem de parecido com o que a gente conhecia da equação da energia, o que a gente tem de diferente. Primeiro, pessoal, o termo transiente eu já cortei da equação, porque o estado é estacionário, então aquele termo transiente já não está presente nessa equação que eu apresento para vocês. Se você olhar esses termos que eu estou sinalizando aqui agora, ó, é o nosso termo condutivo na direção x e na direção y, certo? Então, a gente já tinha essas derivadas aqui da lei de Fourier, que a gente já conhecia da condução de calor. O termo de geração de energia, que também já era conhecido nosso. Então, agora, o que foi acrescentado na nossa equação? Esse termo aqui, que é o nosso termo convectivo. Olha só, ele tem a velocidade Vx multiplicando o meu dt dx e o meu Vy multiplicando o meu dt dy, certo? Então, eu tenho a velocidade, o movimento global do fluido, associado ao meu gradiente de temperatura. Ou seja, eu tenho o meu termo convectivo. Então, percebam que eu preciso resolver o perfil de velocidade na direção x, na direção y, para conseguir resolver essa equação de energia. Por isso que a gente teve que resolver antes as equações da quantidade de movimento. Além disso, pessoal, nós temos o termo de dissipação viscosa, que é esse μ vezes o termo, esse θ aqui, que é o termo de dissipação viscosa, tá? Que ele está associado, então, ao escoamento do fluido, a mudança de escoamento do fluido, né, devido à sua viscosidade, ok? Que é calculado como a gente apresenta aqui. Então, agora, em função de eu ter o escoamento do fluido, eu tenho que considerar esse termo de dissipação viscosa, certo? Na equação da energia também, como ele influencia o meu perfil de temperatura, ok? Então, para resolver um problema de convecção de calor, percebam que fica muito mais complexo, porque eu tenho muitas outras equações diferenciais para eu resolver antes de resolver a equação da energia. Então, para isso, eu tenho esse exemplo que já foi gravado para vocês a solução, que é um caso em que a gente consegue resolver um problema de convecção, achar um perfil de temperatura, para um caso muito específico e a gente consegue resolver analiticamente, resolver todas essas equações que eu já passei para vocês,
Então fica como exemplo aí para vocês resolverem e entenderem como que a gente aplica todas as equações que foram apresentadas anteriormente. Então eu fico por aqui, até a próxima aula, até o próximo vídeo.